Olá, muito boa noite. Eu sou Angelo Salgado e você está no Conversa Salgada, o seu programa que ocorre durante a semana, sábado, segunda e terça, discorrendo assuntos de interesse da sociedade paranaguara, do estado e, por que não, do país, como é o caso do tema de hoje. No primeiro momento, o nome autismo poderia dar a ideia que tratasse de uma doença advinda da hereditariedade genética. Mas não se trata de doença. Longe disso. Doença é ausência de saúde. E saúde o autista tem, de sobra. Então, ok. Não sendo doença, o que é o autismo? A resposta é transtorno. Ok. Mas o que é um transtorno? A resposta, transtorno, é o mesmo que uma alteração. Então, por definição, o autismo, que é um transtorno, trata-se de uma alteração do intelecto, ou seja, nas funções cerebrais, que o faz diferente. E ser diferente é algo ruim? É algo bom? Aí, e a sociedade, em sua coletividade, é quem vai poder responder. Para conhecermos e aprendermos mais sobre o transtorno do espectro autista, conto com a presença, em nossa conversa salgada, da terapeuta ocupacional Genier Leiter, com a qual eu vou chamar de Gene. Conto também com o vereador que atua na bandeira do autismo, o vereador Alisson Stiglitz. E também com a mãe de duas lindas crianças, Amanda Amaral. Uma delas tem autismo e a outra ela tem o TDAH. E eu vou começar a nossa conversa justamente com a mãe do Augusto e do Guilherme, perguntando a ela como é a rotina, como foi receber essa informação a respeito da condição neurológica atípica dos filhos. Amanda, boa noite. Eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa retratando ou relatando como foi receber essa informação. Boa noite. Então, receber essa informação nunca é fácil, né? Muda completamente a nossa vida, a nossa rotina familiar. É muito difícil no começo, né? Muito difícil. E a aceitação, né? É difícil a aceitação, é tudo muito novo. Eu não sabia nada sobre o assunto quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Eu não conhecia nada acerca do autismo, né? Então, realmente foi algo do zero para mim, para minha família. E foi aos poucos, né? Foi com conhecimento, foi aprendendo mais sobre o assunto. Eu fui vendo que realmente, né, não seria esse bicho de 7 cabeças que eu pensei que fosse, e que é difícil, sim, muito difícil, mas que com o conhecimento eu poderia, né, conseguir.
E então comecei, né, as terapias, a rotina com as terapias foi muito puxada no começo, porque é muita terapia, são muitos dias da semana, muitas horas na clínica, né, na sala de espera das clínicas, e aquela apreensão, né, e aquela expectativa do teu filho estar desenvolvendo ou não, e o cansaço também, né? A gente fica muito cansado, é uma rotina muito cansativa para a mãe e para a criança. Então, os primeiros meses, assim, né? O primeiro ano, eu acredito, assim, que foi muito desafiador, muito difícil, muito cansativo, mas foi, assim, uma aventura, né? Foi uma aventura. Eu entrei nesse mundo e comecei a aprender e conheci as terapeutas e fiquei, né? A gente faz amizade com as terapeutas e daí você vai aprendendo mais e vai vendo o teu filho evoluindo, né? Mas eu digo assim que foi muito mais difícil, assim. O primeiro ano, assim, a palavra maior foi difícil mesmo, foi bem difícil. Mas a gente venceu. Ano após ano a gente foi vencendo. Seu depoimento, Amanda, ele mostra que o apoio de profissionais na área do conhecimento humano são indispensáveis, né, para que haja uma melhora significativa na vida não tanto do seu filho quanto de todos aqueles outros que possuem o autismo. E aí a pergunta é para a Gene, né? Como foi se descobrir terapeuta ocupacional? Gostaria agora que você falasse, retratasse a tua experiência para descobrir. Eu serei uma terapeuta ocupacional e vou ajudar na melhoria de crianças, de jovens, de adolescentes com autismo, com TDAH, enfim. Bom, primeiramente, eu me formei há 16 anos atrás e quando eu saí da faculdade, o autismo ainda era pouco falado, né? Hoje eu vejo que eu atendi várias crianças como estagiária ainda da faculdade, que eram crianças autistas. Hoje elas seriam diagnosticadas com autismo, mas na época elas não tinham esse diagnóstico. Na época elas recebiam um diagnóstico só de deficiência intelectual, né, ou de um transtorno global de desenvolvimento, qualquer, mas não dentro do espectro autista, tá? Não era comum esse diagnóstico. Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era seguir outra área, mais com questões de dependentes químicos, enfim. Acabei indo para a área, né, infantil, neuropediátrica, e me apaixonando e gostando. Eu estou há 10 anos numa PAI, né, então, assim, de todos os espectros, né, do nível 1 até o nível 3, né, de leves a severos. E, enfim, eu não conhecia tanto, né? Até então, eu saí da faculdade entendendo muito pouco, vou ser bem sincera, saindo, né, isso há 16 anos atrás. Os diagnósticos, eles não eram dados assim tão precocemente, sabe? Quando eu saí da faculdade, falava-se ali do diagnóstico fechado por 6 anos, a partir dos 6 anos, mais ou menos, só numa idade ali de alfabetização já. Hoje, a gente fala em diagnóstico com meses, né? Uma criança com meses a gente já consegue fazer um diagnóstico. Então, mudou muito, né? As pessoas falam bastante, mas cresceu muito, teve o boom do autismo. Não é nem que teve o boom do autismo, né? É que teve o boom do diagnóstico, né? O diagnóstico foi facilitado, então a gente realmente hoje tem uma facilidade maior em conseguir diagnosticar. Bom, acho que eu já estou entrando numa outra área. E acabei me apaixonando pela área, né? Primeiro eu atuei bastante numa escola de educação especial e há 5 anos eu atendo em clínica só. E olha só como as coisas são interessantes, né? Primeiro nós temos a demanda, né? Essa demanda requer recurso humano e o recurso humano, à medida que ele se constitui no ambiente privado, ele, obviamente, o público também vai ser exigido de forma igual ou até maior. E aí nós temos o vereador, que tem essa bandeira do autismo, a bandeira da inclusão, muito preponderante dentro da sua legislatura. E a pergunta que eu já quero fazer ao amigo, eu conheci recentemente na Câmara Municipal,
como é e como vai ser essa atuação nesses próximos 4 anos como legislador, buscando transformar ou melhorar Paranaguá dentro desse ambiente que é o ambiente da inclusão e onde nós estamos inserindo aí as pessoas com autismo, com TDAH e outros transtornos. Boa noite a todos, boa noite, terapeuta, Amanda, né, que já participou até de um podcast com a gente. Muito prazer, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês e até não sei se posso chamar de doutora ou de terapeuta. O terapeuta, Gene, pode chamar de Gene. Falando ali de 16 anos de experiência, a Amanda também é uma pessoa muito experiente no assunto, né? E o meu filho, ele tem 5 anos, né, diagnosticado com autismo desde os 2 anos e alguns meses. Então, faz 3 anos que eu estou nesse mundo atípico, né? Fui pego totalmente de surpresa, né? Igual a Amanda falou ali, ninguém está preparado para receber um diagnóstico, seja do que lá for, né? Então, é um baque, né, que a gente recebe ali enquanto família e toda um pensamento de reestruturação e de medo do futuro, né? E como será, o que vai ser, e como que vai ser daqui para frente, a que níveis que ele pode chegar e quais são esses caminhos, né? Então, nesse primeiro momento, é normal, né, ter esse baque, ter esses pensamentos. Só que a gente ali, enquanto família, marido e mulher e tal, nós nos vimos como uma missão de que nós tínhamos que fazer algo, né? Eu tinha muita fé, muita confiança na evolução do Bernardo. Ele é um autista nível 2 de suporte, então tem as suas dificuldades de nível 2 de suporte, mas vendo de 3 anos para cá, né, que a gente descobriu o diagnóstico, as evoluções dele são enormes, né? E essa parte da nossa confiança, da nossa fé de que ele iria evoluir fez toda a diferença para a gente ter forças para batalhar nesse mundo atípico, né? E da mesma forma que eu batalhei pelo meu filho, tanto com terapias que são limitadas, né, até com relação à quantidade de profissionais, com relação ao valor do tratamento. O Bernardo, ele não, digamos que ele nunca teve o tratamento realmente ideal até hoje, né? Mas mesmo assim ele teve muitas evoluções, muitas mesmo, nós nos doamos o máximo para ele. E agora esse se doar foi para a Câmara Municipal, né? Então, a gente, da mesma forma que eu me doei até hoje, né, e por mais famílias também, né, devido à associação, ao projeto Autismo na Prática, agora é a Associação Amigos da Inclusão, né, e agora na Câmara Municipal a gente já vem se doando e vai se doar ainda mais para as demais, todas as famílias aí de Paranaguá e de repente até além de Paranaguá, né? Amanda, aí eu vou querer que você mencione a respeito das terapias, né? O que elas têm contribuído efetivamente, né, para a evolução do seu filho? Então, quando ele começou as terapias, antes mesmo de eu pegar já o diagnóstico fechado, eu já consegui iniciar as terapias, né? Antes de bater o martelo, ele já iniciou as terapias, que eu creio, assim, que foi crucial para a evolução dele, né? Ter começado já, né? Graças a Deus que eu tinha, o meu esposo tem um plano de saúde que eu consegui ter acesso, né, rápido a essas terapias. Então, a gente já começou a fazer, e ele fazia todas as terapias que a médico pediu de início, né? Fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga, e assim, a evolução maior que eu vi, assim, ele evoluiu muito, muito, muito. Quem conheceu o meu filho, eu comecei com ele com 2 anos e meio, né? E quem conheceu ele com 2 anos e meio e vê ele agora com 7, assim, outra criança, assim, ele evoluiu demais, assim, demais. E é como o Alisson falou, mesmo ele não fazendo tanto de terapia que ele deveria fazer, né, mas ele conseguiu fazer, a tempo, assim, o tanto de terapia já foi o suficiente para ele evoluir muito. Na fala, principalmente,
eu notei que quando eu peguei, né, que eu descobri que ele era autista, eu achava que ele falava. E ele não falava, ele tinha a ecolalia, que era a repetição. Ele só repetia o que a gente falava. Eu falava, Guilherme, você quer água? Ele repetia, quer água? Guilherme, você tá com fome? Tá com fome? E eu achava que ele falava, né, que ele se comunicava. Quando eu comecei a estudar sobre, ler sobre o autismo, eu descobri a ecolalia. E eu comentei, né, com a terapeuta, quando ela fez a anamnese comigo, ela era uma fonoaudióloga, e eu comentei isso com ela. Eu falei, ó, ele fala, mas ele não se comunica. Aí ela até falou, nossa, é difícil uma mãe ter essa percepção. Aí eu falei, eu tive porque eu tô estudando sobre, porque eu não sabia. Então ele falava as palavras, ele repetia as palavras dos desenhos que ele assistia, né? Mas ele não se comunicava, ele não conseguia ter uma comunicação, ele não conseguia expressar o que ele estava sentindo, né? Ele não conseguia ter uma conversa. E quando ele começou as terapias, foi a coisa assim que a gente mais viu rápido nele, foi essa evolução na fala, porque ele começou realmente a falar, né? Então hoje ele consegue se comunicar, falar o que ele está sentindo, chega a ser engraçado, assim, as coisas que ele fala, né? Às vezes ele fala umas coisas e eu olho assim para ele e falo, meu Deus, até alguns anos atrás esse guri nem falava, nem se comunicava, não sabia se expressar, agora ele fala assim de uma forma. Então ele sabe os sentimentos, ele sabe expressar os sentimentos. Estou triste, mãe, estou com raiva, né? Mãe, me perdoa, me desculpa porque eu fiz tal coisa. Então, sabe, ter essa comunicação, até quando ele tá nervoso mesmo. Filho, o que aconteceu? Mãe, eu estou bravo porque né, meu irmão tirou o brinquedo de mim. Então, ele saber expressar isso para mim, para outras mães, é tão natural, é tão normal para outras mães ouvir os filhos falarem isso, mas para mim é assim uma conquista. O meu filho poder chegar para mim e falar o que ele está sentindo. Mãe, eu estou chateado, né? Eu estou brabo. Eu queria tomar o sorvete agora. Eu estou brabo porque eu não posso. E ele fala assim corretamente. É engraçado de escutar porque ele fala corretamente as palavras. Então essa evolução assim para mim a única coisa que ele ainda não consegue expressar, que ele não consegue me falar, é se ele está com fome ou se ele está com a barriga cheia. Ele não consegue identificar isso, sabe? Então você vê, é algo que é simples para qualquer outra criança, para um autista é difícil, ele não consegue me dizer se ele está com fome ou se ele já está com a barriga cheia. Então eu tenho que ir deduzindo se, né, o quanto ele comeu e tal. Mas, assim, a fala dele foi uma evolução, assim, extraordinária. Foi, assim, mais, assim, mas ele evoluiu em tudo, em tudo. Ele sabe, ele aprendeu a escovar os dentes, ele vai no banheiro, né? Ele ainda não se limpa sozinho, mas ele vai no banheiro, ele tira a calça, ele põe a calça, ele consegue se vestir sozinho. Eu, né, comandando ele sempre, mas ele consegue ter essa autonomia de fazer sozinho. E tudo isso, né, graças à terapia ocupacional, que ajudou muito ele nessa parte, né? Então, chegou a um tempo que a terapeuta ocupacional do meu filho chegou para mim e falou, Amanda, o Guilherme já está, assim, tudo que eu podia ajudar ele, em questão de ser funcional, eu já fiz, né? Se eu continuar a terapia com ele agora, porque era a terapia que ele mais gostava de fazer, né? Que a TO acho que é a preferida de todos. E ele amava fazer. E só que ela falou que, assim, da parte dela, ele já estava funcional, né? Que não tinha mais, assim. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, né? Eu falei para a Gene até na época que ele fazia lá. E eu falei, né? A gente se apega a elas, a gente faz amizade até com as recepcionistas das terapias, né? Mas, assim, é um lugar que eu dou graças a Deus de não precisar ir, né? Porque quer dizer que o meu filho evoluiu tanto que ele não precisa mais ir, né? Então, para mim foi uma alegria muito grande, assim, ele receber alta da TO, né? Ele tem algumas questões que precisam ainda ser trabalhadas, muitas, e vai ter para o resto da vida, né? Mas o fato dele ter essa evolução, que ele recebeu alta de uma terapia, para mim, assim, né, não tem explicação, assim, a maior alegria, acho, de uma mãe, de um autista, é ele receber essa alta, né? Saber que ele evoluiu tanto ao ponto de não precisar mais daquela terapia, apenas manter ali em casa, né,
é o que a gente continua fazendo sempre, né? Mas claro que psicóloga, por exemplo, ele vai ter que fazer para sempre, né? Eu creio que ele vai ter que fazer ao longo da vida aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os pais, eles estão certamente se identificando com você sobre essa questão que você menciona, né? Pequenos avanços que para, quem sabe, outros pais não se faz sentido, você se emociona, dá para perceber nos seus olhos ao descrever. E eu também vejo essa emoção, obviamente, na Gene. E aí a pergunta, Gene, é a seguinte, você participa diretamente disso, né? Em toda a profissão, ela nos dá satisfação, nos dá prazer e, obviamente, nos traz a remuneração para o pagamento das nossas contas, né? Mas tem coisas que não se pagam com dinheiro, né? Olha, Ângelo, eu não acompanhei o Guilherme, né? O Guilherme era atendido na nossa clínica, é atendido na nossa clínica, mas nós somos 4 terapeutas ocupacionais na mesma clínica, né? Então, ele era acompanhado por uma das meninas da equipe. Mas acaba que a gente, né, tem um contato. E eu atendia o Augusto, que também já recebeu alta da TO. Né? Graças também a Deus. É o outro filho. Então, a gente trabalha muito para isso, né? A gente trabalha com a intervenção precoce, porque a nossa ideia é que eles recebam alta o quanto antes, que eles sejam mais funcionais possíveis, mais autônomos possíveis, né? Que eles sejam independentes, eles consigam preparar o lanchinho deles sozinho, eles consigam tomar o banho deles sozinho, eles não precisem que a mãe fique ali descrevendo passo a passo, que a mãe vá dar o rolo do papel higiênico para ele na mão, embolar. Então, a gente trabalha para que eles sejam autônomos, né? Que eles sejam indivíduos dentro das suas particularidades, das suas dificuldades, eles consigam ter um planejamento das atividades, né? Consigam executar essas tarefas diárias. Então, para a gente é muito satisfatório quando eu digo, tá de alta. Tá de alta. Nossa, eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz. Claro que dentro do espectro autismo, quando a gente tem um diagnóstico fechado, um diagnóstico que ele não muda, né? É um diagnóstico que ele vai ser sempre esse diagnóstico, ele não vai deixar de ser autista. Então, quando a gente tem um diagnóstico, digamos que permanente, eu geralmente coloco como uma alta assistida. Tá? Então, essa alta assistida, ela é assim, eu digo, você está de alta hoje, né? Essa criança está de alta hoje, porque hoje ela atinge todos os parâmetros ali, tudo que eu quero atingir dentro da idade dele, né? Tudo que eu espero para a idade cronológica dele, né? Então, dentro das funcionalidades, tudo. Mas ele tem um diagnóstico que pode ser que mais tarde, né? Daqui uns 6 meses, de repente, a Amanda vai vir lá e vai vir dizer para mim, Gene, poxa, eu deveria estar esperando dele já estar pegando um ônibus sozinho, né? E ele não está conseguindo. Então, assim, preciso que alguém auxilie ele nisso, que a gente trabalhe esses passos, que a gente trabalhe essas atividades com ele para que ele volte a que ele tenha uma independência que seja dentro da idade esperada dele. Entende? Então, assim, a gente trabalha com uma alta assistida. Eu trabalho dessa forma, sabe? Mas eu fico muito feliz quando eles vão e não me procuram mais, né? Eu fico realmente bem satisfeita. E aí a pergunta é, como conseguir estender esses serviços e essas questões que envolvem, né, a independência, a autonomia de crianças com espectro autista para uma cidade como Paranaguá, que a gente sabe que ela tem várias dificuldades em várias áreas. E, obviamente, que essa é só mais uma. Mas, detalhe, é só mais uma entre aspas, porque nós estamos falando de crianças que precisam, obviamente, de um apoio para o seu desenvolvimento não só intelectual, mas comportamental. Só deu uma cortada aqui, Angel, só falar a parte principal da pergunta. Em resumo, como fazer com que a sociedade, como fazer com que a cidade de Paranaguá consiga ter esses serviços que tanto auxiliam no crescimento comportamental, intelectual, de quem tem algum tipo de transtorno, e nós estamos falando do autismo como o exemplificador da noite de hoje. Então, aqui em Paranaguá já existe, eu acredito que já deve estar indo para o seu 3º ano da SEMI, né, que é a Secretaria Municipal de Inclusão, e dentro da SEMI ela tem os atendimentos terapêuticos das crianças com transtornos, né? Mas assim, eu vejo que tem ainda, né, como em qualquer cidade do Brasil, como em vários lugares que a gente acompanha também,
essa dificuldade do serviço público, assim, em termos de quantidade, sabe? Realmente é um número muito grande, né? Um número muito grande de crianças, adolescentes, jovens, né? Vamos estender assim, necessitando de atendimento. E hoje, por exemplo, é igual, né? Temos aqui a Geni, né? De uma clínica particular, né? Digamos que com certeza ela tem esse conhecimento também de que um exemplo, né? Tem tantas clínicas particulares em Paranaguá, já devido também ao poder público não conseguir dar conta de uma demanda tão grande que é o autismo, né? E assim, nem as clínicas particulares estão dando conta. Muitas vezes nem as clínicas particulares. Então, assim, é uma demanda enorme mesmo que nós precisamos ampliar a quantidade de atendimentos, a quantidade de profissionais, a quantidade de especificidades terapêuticas para realmente chegar ali num número mais ideal de atendimento ali, visando principalmente as famílias mais carentes, né? Eu quero continuar com o vereador, porque eu sei que o vereador talvez tenha que se ausentar em algum instante, né, antes do término da nossa live, que é justamente que o vereador abordasse o projeto de lei de sua autoria, que foi transferido para uma votação na próxima semana, né, a respeito de fazer uma explicação bem ampla do que se trata esse projeto de lei que poderá vir a atender aí pessoas com transtorno do espectro autista em Paranaguá e outros transtornos como o TDAH. Uhum. Então, esse projeto de lei ele foi transferido para uma próxima votação, justamente para ele ser mais reformulado e aperfeiçoado, né, juntamente com a equipe da CM e também com mais profissionais. Mas, basicamente, assim, o que esse projeto de lei ele compreende, né? De que fosse um pouquinho mais estendido ali o atendimento das crianças, adolescentes e tal, por ATs, né, que seriam os acompanhantes terapêuticos, atendentes terapêuticos, e coordenados, né, obviamente, tem essa necessidade de coordenados por uma equipe técnica especializada de fono, TO, psicóloga, fisioterapeuta, diversas outras profissões ali que estão voltados ao atendimento específico do autismo e transtornos, né, quando eu digo, mas obviamente também esses ATs teriam que ser capacitados, teriam que ter cursos especializados no assunto para poder estar fazendo essas intervenções sob orientação e coordenação de uma outra equipe. E também, assim, esse projeto ele defende também com relação ao atendimento no contraturno escolar, né? Porque, assim, hoje em dia, até nas clínicas particulares, a não ser quem consegue ali várias terapias seguidas, né? Por exemplo, né, numa segunda de manhã, das 9 da manhã às 11, por exemplo, várias terapias seguidas e tal, mas muitas vezes a criança tem uma terapia na segunda, que é de 40 minutos, por exemplo. Aí depois na quinta, né? Então vai depender da quantidade ali de terapias que o médico prescreve para aquela criança, mas mesmo que o médico prescreva uma quantidade maior de terapias, né, nem a SEMI e muitas vezes nem o particular, ele consegue dar um atendimento mais... Igual a Amanda também falou, né? E assim, eu nunca tive a quantidade de terapias ideais para o Bernardo. A Amanda também, né, bem provável que não teve a quantidade de terapias ideais. Então, no atendimento no contraturno escolar, eu acredito que a gente conseguiria amenizar bastante esse tipo de situação. Amanda e Jenny, né, também só para fazer uma explicação a respeito do que esse projeto de lei pode impactar. Conseguir ampliar, né, para a nossa rede municipal de ensino os serviços que hoje são prestados de uma forma muito eficiente nos ambientes particulares. Vereador, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Logo, isso vai demandar o quê? Que o serviço público também faça a contratação de profissionais especializados, porque não é qualquer pessoa que atende as pessoas com necessidade de transtornos, com transtornos. Ok.
E também nós devemos ter a atenção do quê? De que existe a lei orçamentária anual, aquela que vai deliberar recursos para cada secretaria ao longo do ano. Porém, a LOA, né, como ela é conhecida, ela é votada em 2024 para valer em 2025. Então, por mais que o projeto do vereador seja aprovado, a sua eficiência, a sua eficácia tende a ocorrer no ano seguinte, porque poderá se implementar recursos consideráveis para a questão de dar amplitude ao que a lei propõe. Mas aí vale a grande questão, né? Uma lei, quando aprovada, ela vale para sempre, ou até que se derrube ela. Amanda, aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: se não fosse, você tem, acredito, condições de conseguir fazer com que seu filho tenha esse tratamento, né? A ausência desse tratamento, então, seria algo catastrófico para o desenvolvimento dele, e aí a gente lembra que Paranaguá é uma cidade carente, né, de pessoas com poder aquisitivo para fazer recursos, para ter recursos para fazer contratação de serviços tão específicos dentro do setor privado. Exatamente. O fato do meu filho ter evoluído tanto em pouco tempo foi, com certeza, devido ao fato de eu ter conseguido acesso a essas terapias, né, assim que eu descobri. E eu tive acesso, como eu falei, graças a Deus, porque o meu esposo tem um plano de saúde muito bom, né? Então ele supriu tudo, desde consulta com o neuropediatra, as terapias, até nutricionista para ele, né? Por ele ser seletivo, eu consegui. Então, tudo pelo plano. Se eu fosse fazer particular, eu pagando, eu não teria condição de fazer. Infelizmente, eu não teria. Então, essa é a realidade de a maioria das mães que eu converso hoje, né? Então, com certeza, né, ter o vereador que faça esse projeto de lei, que aprove, né? Claro que a gente quer para ontem, mas ter isso, né, saber que ter essa esperança de um futuro que mais mães possam ter acesso a essas terapias como eu tive, eu tenho amigas, né, mais uma em específico que começou a investigação da filha dela, né, de autismo, e ela bancou tudo no dinheiro, tudo ela fazendo, sabe, era muito dinheiro, gente, muito dinheiro, assim, eu ficava olhando ela, eu falava, meu Deus, sabe, assim, a gente faz de tudo pelos nossos filhos, né, mas óbvio que tem gente que não tem essa condição, né, ela teve, e até agora, até pouco tempo, ela estava pagando tudo particular, e são valores, né, expressivos, e são muitas terapias que eles precisam, né, não é um valor assim, eu preciso só juntar um dinheiro para pagar a consulta com o neuropediatra uma vez na vida e nunca mais vou voltar. Você junta o dinheiro e vai, mas é assim, a cada 6 meses a consulta, a cada 1 ano, entende? A terapia, né? Vou pagar lá um pacote com 10 sessões e não vai precisar mais fazer. Não é, né? São várias 10 sessões, 15 sessões, várias. Então, eu, assim, eu só tenho que agradecer por eu ter tido esse acesso, mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm. E eu vejo essa diferença nas crianças. Às vezes eu vejo uma criança autista da mesma idade do meu filho, né, e que não teve o acesso que o meu filho teve, e é muito gritante a diferença. Em tudo, no comportamento, sabe, meu filho se comporta hoje na igreja, no centro, eu consigo sair com ele, todo mundo fala, escuto os comentários até assim, nossa, ele nem parece autista, né, o comportamento dele é tão ali dentro do padrão, talvez, ali de toda a sociedade, às vezes, né, claro que ele tem os dias dele, né, de deitar no chão do mercado e ficar, né, mas na maioria das vezes ele consegue se controlar, né, e se comportar de uma forma que tem pessoas que nem acreditam que ele é autista, né, e eu vejo outras crianças que não conseguem ter, né, esse controle porque não tiveram acesso a essas terapias, porque é nas terapias que eles conseguem esse autocontrole, saber dominar suas emoções, né, como agir. Então, realmente, a gente precisa, Paranaguá precisa, o Brasil precisa, né, a saúde pública precisa, e assim, o fato de ter no município, né, vai desatolar um pouco no privado também, né,
porque daí o pessoal consegue ter esse acesso, e, enfim, porque até no particular, como a Jenny falou, as pessoas não estão conseguindo ter as terapias, tem que ficar, às vezes, em fila de espera, porque não tem, mesmo tendo como, né, o plano ali, porque não é muita criança. É por isso, Amanda, que a gente precisa cada vez mais colocar esse assunto à tona, porque não só no mês de abril, dia 2 de abril é o dia, se não me engano, nacional, né? E aí, passa todo, aí vocês vão ser chamados... Oi? Dia 1º? É mundial. Dia mundial, desculpe. Então, dia 2 de abril, dia mundial do autismo, e aí você faz todo, chama as pessoas para entrevista, isso e aquilo, aquele outro, e depois, dia seguinte, esquece. Então, a intenção é que a gente consiga pautar isso de forma bem rotineira e trazendo cada detalhe, necessidade financeira dos pais, a questão da política pública, se nós temos profissionais capacitados para o serviço ou não, como mencionado aqui nos comentários da nossa live, né? Eu vou resgatar aqui da Tatiana Lopes. Não adianta contratar serviços e não haver qualidade, ela coloca em caixa alta. E aí ela menciona, acabou de fugir de mim aqui, mas, enfim, ela menciona a questão da qualidade como algo aqui. Nós sofremos muito com isso, buscando terapias e profissionais que realmente façam a diferença nos nossos filhos. Jenny, longe de querer que você faça algum comentário a respeito de qualidade de outros profissionais, mas a necessidade de cada vez mais haver uma formação voltada nesse sentido. É assim, Ângelo, nós, dentro do setor privado, temos dificuldade em contratação de mão de obra, tá? Temos muita dificuldade. Então, assim, hoje, nós, igual eu falei para você, nós somos 4 terapeutas ocupacionais, 2 fonoaudiólogas, enfim. Teríamos espaço para atender uma agenda, uma lista de espera gigantesca. Nós temos uma lista de espera enorme. A gente nem faz mais essa lista de espera, na verdade. A gente diz, olha, tenta ligar na próxima semana para ver se de repente vagou. Porque a gente achava até desonesto com os pais, né? Essa lista de espera. Porque, assim, não vou deixar você na espera. Veja se você consegue em algum lugar. Se você consegue achar em algum lugar. Então, assim, né? Eu posso até anotar teu nome aqui, mas, por favor, vai atrás de algum... Vai onde você conseguir. E, infelizmente, houve o boom do autismo que a gente falou, né? O boom do autismo, do diagnóstico do autismo, né? E aí, com isso, trouxe também várias pessoas interessadas em atuar na área que acabaram, né, às vezes saíram da faculdade e acabaram caindo ali, né? Não estou dizendo que a formação, ela saiu da faculdade, é ruim. Eu já fui essa pessoa recém-formada também, né? E a gente precisa atuar, a gente precisa estar lidando, mas a gente precisa ter alguns cursos específicos para atuar com esse público, tá? Não adianta... Né? Às vezes você saiu da faculdade e é ali colocada numa sala com uma criança com TEA severo. Você não vai saber conduzir uma crise. Não vai conseguir fazer uma restrição de uma criança em crise de agressividade. Então, assim, são coisas que você vai precisar aprender, vai precisar fazer curso, vai precisar estudar. E esses cursos têm um custo alto também. Todos esses cursos têm um custo alto. Então, assim, não tem um curso do final de semana, Anjo, que eu não me custe menos do que R$4.000. Então, assim, não é difícil para a gente também. Eu tenho algumas questões, eu atendo algumas crianças por valor social, eu atendo algumas crianças até de forma voluntária, mas eu não consigo, né, atender todo mundo. Abraçar todos. Abraçar todo mundo que eu gostaria, né? Eu entendo. Então, assim, a mão de obra, ela é bem, bem difícil. Não tem faculdade também. De terapia ocupacional, por exemplo, não temos faculdade aqui em Paranaguá, não temos... Em Curitiba só temos uma faculdade. Então, assim, temos poucas formações, sabe? Fonoaudiólogo, meu Deus, artigo de luxo. Assim, né? Olha os pais ali, artigo de luxo. Porque, assim, o fonoaudiólogo é um dos primeiros profissionais que vão procurar. Né? Porque, assim, qual que é a primeira coisa que impacta no autismo? A fala, o atraso de fala. Atraso de fala. Então, depois você vai percebendo que não consegue fazer, né, comer sozinho, né? Então, tem as outras coisas vão sendo percebidas, mas a fala é o primeiro. Então, Jenny, oi. Até interessante, eu defendo bastante, sim, a Amanda também é uma pessoa engajada na causa, né, mãe também, né, e a gente também, enquanto família, a importância dos pais, claro que tem pais que eles não têm forças nem de ir pesquisar,
né, de estudar, de batalhar. Mas, assim, nessa falta de profissionais, que às vezes não é nem questão de reclamar só do público ou reclamar de alguma coisa ou outra, né? Mas dos pais também, né? Estarem inteirados de como procurar. Não substituir um terapeuta, jamais, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas os pais contribuem em muito, né? Quando se interessam pela causa e pesquisam para a evolução do próprio filho. Os pais são os nossos coterapeutas, Alisson. Eles são muito importantes. Na verdade, ali as crianças passam um tempo muito específico, né? Eu vou, às vezes, plantar uma sementinha e quem vai realmente, né, abrir o leque de opções e variedades... Porque, assim, eu quero que ele fique bem, não dentro da minha terapia. Eu quero que ele fique bem no ambiente que ele frequenta, né? Socialmente falando. Eu não quero que ele... aqui na minha sala ele faz tudo. Nossa... Ele senta, comporta... Não, eu quero que ele seja a criança que você vai conseguir levar no supermercado, que você vai conseguir sair para jantar, entende? Então, assim, eu preciso explicar para esses pais, eu preciso que eles sejam pessoas que vão assistir, às vezes, cursos também, vão fazer... Geralmente, as pessoas que eu atendo, assim, os pais, eu falo, vai fazer um curso de análise de comportamento, vai fazer algum... Né? Precisa, tem ali. Hoje a gente tem um acesso gigantesco, né? Nossa, o YouTube tem um monte de coisa ali. E assim, a gente tem muita coisa de forma acessível, assim, para auxiliar. Olha que legal. Claro, não substitui, mas vai ajudar muito, né? Muito. Tenho certeza que essa live, ela vai, quem puder já compartilhar, quem está assistindo, para que outras pessoas possam acompanhar esse grau de informação e principalmente esse grau de reflexão que estamos fazendo, muito importante. A Karina Policarpo, ela menciona, vereadores, nós servidores precisamos da Gene para dar uma capacitação urgente. E isso é verdade, eu corroboro, se eu puder já te dou um likezinho aí no teu comentário. A Gi Pedro, live necessária. Ítalo Martins, grande abraço, meu Ítalo Angel Salgado, é um amigo que eu tenho, salve, da Nova Zelândia, ele está na Nova Zelândia, mora do outro lado do mundo, é 1h da manhã lá, não, 1h da tarde, né, 1h de domingo, né, já está bem adiantado o horário. Valeu, Ítalo, um abraço, meu amigo, fica com Deus e vamos fazer uma live aí diretamente de Nova Zelândia. Daniele Petrula enviou um coraçãozinho, dizendo que a live também está muito boa. A Mariana Rodrigues, uma grande fono da Fono Clean, ela envia um coração e palmas. Renan Lester enviou um coração para a esposa, gente. E a Fernanda Silva, meus amores, Tatá ama muito. Que legal, é muito bacana poder tê-los aqui na nossa live. E aí a gente entra num momento bem delicado, né? Que é uma pergunta salgada. A sociedade, ela ainda é uma sociedade preconceituosa com relação ao transtorno do espectro autista? Quem quiser iniciar, fique à vontade. Pode ser eu, que eu acho que eu vou ter que sair. Fique à vontade, vereador. Olha, eu infelizmente, eu falo isso com dor no coração, sabe? Eu digo assim, que hoje em dia a informação, ela tá aí, né? O conhecimento está espalhado, as campanhas de conscientização são feitas, a informação é espalhada, é passado de forma transparente, de forma real, o que é o autismo, né, e os transtornos no geral. Mas, assim, no decorrer da nossa vida como pais, como profissionais e como pessoas, volta e meia a gente vai tropeçar naquelas pessoas ignorantes da falta de conhecimento, né, que não querem aprender, que querem ser preconceituosos, que querem ser de ver com outros olhos, né? Sem o conhecimento da causa mesmo, sem ver com empatia a causa. Então, assim, melhorou bastante, né? Com relação à informação, com relação a saber o que com relação ao respeito, aos direitos também, né? Questão de filas preferenciais, questão de empatia em locais públicos, melhorou, mas ainda estamos longe de um ideal justamente por causa das pessoas que nunca vão querer aprender. Perfeito. Vereador, caso o amigo tenha que se ausentar, fique à vontade, já quero agradecer de antemão toda a sua disponibilidade, seu esforço para estar conosco nesta noite, e em outra ocasião a gente volta a conversar nas questões referentes à política ou
com certeza, referente ao autismo, porque essa live não vai ser a única a respeito desse assunto. E, vereador, só quero deixar um recado, um comentário, né, de que, de fato, né, a gente tem que entender que a política pública ela deve ser muito mais do que um colarzinho, do que uma carteirinha, do que essas questões que elas são importantes, sim, mas pelo que a gente conhece a fundo, as questões elas são muito mais dramáticas e o poder público deve ser motivado, seja pela população ou seja pelo órgão legislativo, de fazer investimentos significativos nesse setor, porque é um setor que carece muito de melhorias, principalmente aí na questão do atendimento. Esse é o que eu quero deixar como recado ao amigo, não como cobrança, mas sim como a certeza de que o amigo vai pegar essa bandeira e, de fato, vai fazer acontecer. Não, com certeza. Até a gente tem outros, né, projetos e pensamentos para a área da inclusão como um todo, né? Mas fiz questão do primeiro projeto de lei meu ser voltado ao atendimento efetivo, né, com terapias, porque eu vejo que é isso realmente, vai bem de encontro às tuas palavras, distribuição de cordãozinho, carteirinha, mobilização de conscientização, isso tudo importa, né? Mas aquilo que vai importar mesmo para dentro da família, para melhorar a qualidade de vida daquela criança, adolescente, daquela família, vai ser o atendimento terapêutico, vai ser as terapias, vai ser esse trabalho aí que precisa ser feito. E já deixo aberto, né, as portas do gabinete, meu contato, né, vocês têm também, a população tem também, está espalhado aí nas redes sociais, e a gente procura responder a todos e atender a todos, tanto lá no gabinete quanto fora, e as duas aqui, o Angel também já conhecemos aí da Câmara também um pouco, mas a Gene e a Amanda estão convidados aí para a gente estar conversando mais sobre o assunto. Obrigada. Pode deixar. Legal. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A gente volta a conversar num próximo Conversa Salgada. Tchau, tchau. Amanda, deixa eu... Obrigado, querido. Assiste depois a live na sequência. Amanda, aí entra uma questão também que ela é um pouquinho delicada, né? Nos próprios seio familiar, no ambiente familiar, existe ainda, você acredita que essa resistência, por exemplo, as mães são mais suscetíveis a ter o filho e entender que aquilo é uma questão que ela vai ter que se desgastar do que o pai? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que você pode responder com propriedade. Não estou falando da sua família especificamente, mas daquilo que você conhece enquanto outras famílias. Sim, ainda tem, infelizmente. Falando da minha família mesmo, creio que a gente já é bem resolvido a respeito disso hoje, mas eu creio que seja na maioria das casas, quando vem o diagnóstico de autismo, a mãe aceita melhor do que o pai, né? O pai tem uma resistência, na maioria dos casos, né? O pai tem uma resistência, e no caso do, né, o meu esposo, não era nem de não aceitar o filho. Tem pais, já escutei muitas, né, de pais não aceitarem realmente que o filho seja autista. Não aceito, meu filho não é. Meu filho é normal, né, é assim que eles falam. Muitos. O meu marido, ele não tinha essa resistência, ele tinha a falta de conhecimento mesmo, ele não sabia nada, assim como eu também não conhecia nada sobre autismo, mas eu fui logo atrás, no que eu peguei, ele é autista, eu já fui atrás da informação, e o meu marido não, ele ficou naquilo só o que eu falava. Então, ele tinha ainda muita resistência, no caso, assim, de achar que certos comportamentos que ele fazia era birra, né, coisas assim, sabe, de querer castigar, querer punir, né, e tratar de uma forma, e não conseguir entender que aquilo era um comportamento do transtorno dele, que ele estava em crise, que ele estava desregulado. Então, o meu marido teve essa dificuldade para conseguir engajar nessa parte do conhecimento, sabe? De saber. Hoje ele está assim, sabe? Muito bem. Ele consegue olhar para o nosso filho, ele consegue identificar, ele consegue lidar com a situação, ele consegue ver, ele tá desregulando, Amanda, sabe? Hoje, assim, ele é outro pai também. Mas no início ele demorou mais
para chegar nesse nível. Eu já estava com muito conhecimento, não que eu saiba muita coisa, mas assim, eu já estava, né, aprendendo tudo que eu podia aprender e ele ainda estava ali ai meu Deus, e agora? Sabe? Então eu acho que o homem em si, o pai em si, tem sim essa dificuldade, tanto da aceitação quanto do buscar conhecer sobre o transtorno para saber lidar com o seu filho. E a terapeuta, ela também identifica isso na clínica, e eu quero acrescentar o seguinte, a minha esposa, a Karina Buquartz, ela mencionou uma questão que eu acho que ela é muito oportuna para esse momento aqui da nossa live, e as mães, elas precisam também de um amparo para que a saúde mental delas não seja prejudicada em razão de todo o esforço demandado para cuidar dos seus filhos? Com certeza, Ângelo. Primeiro, em relação à questão dos pais, né? Esses dias eu até estava vendo uma publicação do Dr. Tiago Castro, que é um pediatra bem renomado da área né, que é um pediatra, não é um neuropediatra, mas ele é muito estudioso na área do autismo, tem filhos autistas, e ele fez uma publicação do índice é o dobro em casos de divórcio, em casos de crianças autistas, de famílias com crianças autistas. Principalmente quando essas crianças, elas deixam de ser crianças e se tornam jovens. A dificuldade fica ainda maior. Então, o quão aumenta o número de divórcios, né? Porque realmente, às vezes, os pais acabam sendo as pessoas que, né, não aguento mais isso. A mãe tem mais esse perfil de assim, eu não aguento, mas eu tô aqui, né? A mãe, ela passa o luto, porque é um luto, né, Amanda? Não vou... primeiro se vivencia um luto, né? Uhum. Uma negação daquilo, mas porque enfim, é todo um processo mesmo. Então, só que a mãe, ela não tem tempo de vivenciar ele. Ela tem que lutar, entendeu? A mãe, ela tem que... Meu Deus, eu tenho que ir, então, o médico disse isso, tenho isso aqui, essas terapias para fazer, e eu vou ter que ir o quanto antes e pronto. O pai, ele fica ali, não tô dizendo assim, hoje a gente tem muitos pais bem ativos, tá? Na clínica, esses dias até eu cheguei na nossa recepção e tinham 6 pais, eu acho. Mais ou menos assim, acho que não tinha uma mãe. Eu falei, nossa, gente, eu não acredito, quanto pai aqui. Quase bati palma, assim, né? Porque, assim, é mais difícil. Claro que a gente entende que alguém ali, às vezes, precisa abdicar de um trabalho para poder fazer a rotina, né, dessas terapias, né? E geralmente, né, a mulher ganha menos, então é a mulher quem acaba, enfim, é todo aquele ciclo, né, que vocês sabem. Mas assim, aqueles pais ali, eu fiquei, nossa, 6 pais aqui, isso é tão difícil, né, ter tantos pais aqui presentes, né, e você entregar aquela criança para o pai e ele querer ouvir o feedback de como foi a terapia, sabe? Porque às vezes até isso é um pouco difícil, né, você conseguir abordar, dizer, olha, hoje foi assim, assim. Alguns não querem saber, né? Geralmente a mãe quer falar mais, se pudesse usar 30 minutos do atendimento para conversar, né? Para saber mais, ela ficaria. Alguns pais, eles preferem, tá bom, já fiz meu trabalho aqui, tô indo levar. Então, é mais difícil a aceitação na maioria. E aí eu quero começar contigo e depois eu vou ter que encaminhar a live para o seu final, já estou dando quase 1 hora, mas ela vai estar ao vivo, ela vai estar depois no YouTube. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo no YouTube simultâneo com o Facebook, mas na sequência, acabando o programa, vai estar no YouTube para quem quiser acompanhar e eu acho que vai ter bastante gente. Agora, Jenny, e com relação à terapeuta, eu falo isso porque a minha esposa é advogada e eu sei que ela é um pouco psicossomática. Os problemas dos clientes dela, ela acaba trazendo para ela e eu percebo também dias mais estressantes, dias muito mais estressantes. Tem um dia estressante e um dia muito mais estressante, ou seja, todos são. E contigo, por exemplo, né? Porque é uma situação também delicada, você perceber ali está trabalhando e querendo que a criança se desenvolva da melhor forma. Como que é para a sua pessoa nesse sentido? Ângelo, não vou dizer que a gente não se sobrecarrega, né? Nós nos sobrecarregamos. Hoje eu tenho uma flexibilidade maior. Eu já tive um horário bem estendido dos meus atendimentos. Quando eu falo que, assim, se eu abrisse mais atendimentos, eu poderia atender, eu poderia. Eu não faço mais,
mais horários, eu não atendo uma demanda hoje gigantesca de 60 horas, de 50 horas, porque eu já fui essa pessoa que atendeu 50 horas semanais. E eu me fadiguei bastante também. Então, assim, essas crianças, elas crescem, essas crianças, né, elas têm, às vezes elas entram em crise, então, assim, às vezes não é tão fácil também. Existem famílias, né, que demandam uma energia maior também. Então, assim, o nosso trabalho, geralmente, ele não acaba ali na clínica, né? Ele é estendido ainda, às vezes, num contato no WhatsApp, né? Em alguma coisa que a gente tem que cuidar ainda em casa, um relatório que a gente tem que levar para casa, que não deu tempo de fazer. Então, são muitas coisas que realmente eu cheguei num nível, há uns 2 anos atrás, que eu falei, não dá, eu não consigo salvar o mundo, eu realmente preciso diminuir para continuar entregando um trabalho de qualidade. Então, assim, eu ouviu, Karina? E aí, eu diminuí a minha carga horária de atendimentos. Eu acabo ficando bastante na parte de gestão hoje, mais na parte, né, burocrática, que não é tão legal também, mas às vezes eu acabo conseguindo dividir esse trabalho, fica melhor para mim, sabe? Eu consigo. E aí, assim, eu tenho os meus lazeres também, né? Né, saio, faço outras coisas, né? Eu uso bastante exercício físico como lazer, porque é um tal de senta, levanta, sobe, prende equipamento, então a gente precisa ser forte, a gente precisa ser, né? Fazer muitas. A gente senta em tatame, né? Então, assim, a gente senta no tatame, coloca o sapato, tira o sapato, né? Às vezes corre atrás da criança que saiu, que abriu a porta correndo e foi correndo lá pro banheiro, ou que saiu do banheiro com a calça baixada, indo e passando. Então, assim, é aquela demanda, assim, bem de trabalhar com criança, né? De modo geral. Então, a gente realmente tem que tomar esse cuidado para a gente não entrar num ciclo, né? Só que o que eu costumo dizer, eu escolhi isso e eu atendo esse público no momento que eu escolhi atender esse público. Não é igual às mães, né? A mãe, ela não tem esse tempo para a mãe do paciente, ela não tem. Ela vai ter que tomar banho escutando os filhos lá, né, entrando numa crise e sair de toalha enrolada. Então, assim, eu sempre penso bastante nisso. Por isso que a gente, além do que o Alisson falou em questões de terapias, eu acho que tem que ter uma questão de orientação parental, sabe? De cuidado mesmo com essas famílias, assim. Nós temos alguns... a gente tem muito devolutiva com os pais, na clínica, tudo, conversar, entender as demandas, né? A gente diz, olha, você também precisa ser cuidada, você também precisa fazer, né? No contraturno, ele tá lá na escola, vamos tentar dar comida requentada lá pro marido hoje, tá tudo bem, ele esquenta lá, né? Vai cuidar de você hoje, é importante. Então, assim, porque as mães se cobram muito, né? As mães, elas acham que ele vai estar, aquele tempo que ele tá lá na terapia, eu não posso usar para mim. Imagina, vou usar para mim. Não, eu vou usar para fazer compra de casa. Né? Eu não vou usar para ir fazer um treino de musculação, porque imagina, vão achar que eu tô treinando uma coisa, fazendo uma estética. Então, assim, o quão isso é importante, né, para elas. Assim, Amanda, eu vou encaminhar já a mesma pergunta para você, mas já deixando aqui que algumas pessoas estão te parabenizando. Amanda Guerreira, maravilhosa, quem disse isso foi a Lorena Vargas, eu acredito que seja a doutora Lorena Vargas, advogada. A Adriele Figueira, realmente a evolução dele foi nítido. Amanda, maravilhosa. Nair Marins, minha filha guerreira, Deus te abençoe nessa luta. A Mariana Rodrigues, a live está excelente, parabéns. E a Karina Policarpo por mais papos esclarecedores como esse. Amanda, é isso mesmo? Se você tiver um tempo livre e você quiser fazer algo para você, você vai estar negligenciando a atenção ao seu filho? Eu acho que a vida da mãe, não sei se de todas as mães, mas das atípicas, com certeza é um eterno sentir culpa, né? Você se sente culpada de realmente de ter um tempo para você. Eu demorei muito para perceber isso. É uma pergunta muito importante, eu acho que vocês deveriam fazer uma live só desse assunto. E saúde mental das mães, dos pais,
Porque, por exemplo, quando eu peguei o diagnóstico do meu filho, é que nem a Jenny falou, eu não tive tempo, eu vivi o meu luto, mas eu tive que viver o meu luto enxugando as lágrimas e indo para as terapia, entende? Eu não consigo parar para viver o meu luto. Só que o meu corpo viveu mais do que eu. E eu quebrei 2 dentes da ansiedade que eu estava naquele momento. Eu apertei tanto, né? Apertava tanto ali naquela ansiedade, travava tanto o meu maxilar que eu quebrei 2 dentes. Eu perdi 2 dentes nessa viagem de início de diagnóstico da ansiedade. Eu tive crise de ansiedade, enfim, né? Meu corpo, assim, né? Ele lutou muito. Só que, assim, eu me dediquei completamente aos meus filhos, e eram os 2 ao mesmo tempo. Eu peguei o diagnóstico dos 2 ao mesmo tempo e corri atrás das terapias deles ao mesmo tempo. E eu não me priorizei, eu priorizei eles. E daí, depois de uns 3 anos priorizando só eles, aí eu parei e falei, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu vou morrer. Eu não vou estar aqui para cuidar deles. É o famoso quem cuida do cuidador, né? Entende? Só que eu demorei muito para ter porque realmente eu estava indo para um fundo de um poço que eu precisava me reerguer, né? Eu acredito muito em Deus, e se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Jesus, eu com certeza acho que não estaria mais aqui, né? Porque realmente é puxado. E daí eu comecei a me olhar mais para mim. Então eu fui buscar ajuda para mim, fui no psiquiatra, fui buscar, né, ajuda realmente de profissionais que me ajudassem, enfim, né? Hoje eu faço terapia, né? Eu tomo medicação e faço exercício físico, que é a primeira coisa que os psiquiatras mandam a gente fazer, né? Então eu vou na academia, faço, né? Mas assim, fiz uma cirurgia bariátrica, né? Porque a minha ansiedade eu descontei na comida, engordei muito, enfim, veio vários outros problemas. E hoje eu sou outra pessoa também, né? Mais saudável, mais ativa, mas eu demorei muito para ter sabe? Mas assim, até hoje é uma luta constante. Porque a minha psicóloga fala isso para mim em todas as sessões. Amanda, você precisa ter tempo para você. Você tá tendo tempo para você? Sai, deixa teus filhos com teu marido e vai ler um livro. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Entende? Na terapia, o primeiro curso que eu fiz na área de inclusão foi na sala das terapias. Enquanto eu esperava eles fazerem a terapia deles, eu fazia curso online. Entende? Enquanto eles fazem terapia, eu corro no mercado para comprar o que falta. Entende? Nunca eu vou fazer alguma coisa para mim enquanto eles estão na terapia. E mesmo quando eles estão em casa e eu consigo deixar com alguém, mesmo assim, eu evito ao máximo pedir para alguém ficar com eles para eu poder ter um tempo para mim, porque eu sinto que é a minha obrigação, entende? É meu, eles são os meus filhos, é eu que tenho que cuidar, é eu que tenho que bancar. Ninguém tem que essa obrigação, entende? É difícil pra gente ter essa, sabe, não sei explicar. Até quando eu consigo descansar, fechar o olho, descansar e não fazer nada, na minha mente eu tô me sentindo culpada. Puxa, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar limpando a casa, eu deveria estar estudando, eu deveria estar fazendo, entende? É difícil. Meninas, infelizmente o tempo da nossa live está se esgotando, mas ela não vai parar por aqui, a gente vai desenvolver outras conversas. Eu fiquei muito feliz, assim, particularmente, em poder abordar esse assunto. Confesso que também não era... O jornalista é assim, você não é conhecedor de nada, quem são conhecedores são os nossos entrevistados, né? Então eu fico muito feliz em ganhar conhecimento através das falas de vocês e também do vereador Alisson. E aí a escolha das fontes, né, ou dos entrevistados, ela foi aleatória. A minha esposa me lembrou que, olha, você pode tentar falar com a Carol, que tem a nora, a cunhada dela é dona da Fonoclin. Legal, vamos falar sobre autismo, show de bola. Eu não te conhecia, Jenny, então eu pensei, ok, vamos desenvolver. E, nossa, foi uma conversa muito, muito produtiva, muito maravilhosa. E aí eu perguntei para a Jenny, me passa contatos de pessoas, de mães, né, que possam transmitir o que ter um ambiente no lar com crianças com transtorno, no caso do autismo, né? E ela me passou alguns contatos, e aleatoriamente foi a Amanda. Que enriquecedor que foi essa conversa, ou enriquecedora que foi essa conversa. E a gente, como você mencionou, que isso é Deus, né? E eu também não tiro... Não tiro da conta dele, não. Foi ele que trouxe vocês aqui para a gente poder levar para o público, e para o público da internet hoje, que a pessoa pode estar lá na Nova Zelândia, como o meu amigo estava assistindo,
ou como aqui no bairro ao lado, né? Então, parabéns, inicialmente, para você, Amanda, por toda essa, e a tua mãe, acho que ela deixa mais uma mensagem aqui, Amanda, filha, que orgulho, vou ver seu engajamento nessa luta. Deus abençoe todos vocês, tenham uma grande vitória. Então, assim, o reconhecimento, obviamente, não é só da sua família, é de quem te conhece, tá? Então, particularmente, você ganhou um fã. Obrigada. E, Gene, também quero te agradecer muito pela participação. Se vocês quiserem deixar mais algumas mensagens referente ao que é o autismo e aquilo que as famílias devem entender, o que a sociedade deve entender, fiquem à vontade, a começar por você, Gene. Ângelo, eu primeiro quero agradecer, né? Eu vou ser bem sincera para você, apesar de ter 16 anos já nessa caminhada, palestras, lives, essas coisas, eu tento fugir bastante, sabe? Eu vou ser bem sincera. Apesar de eu achar que é extremamente importante, não é algo que eu fico extremamente confortável, assim. E aí, eu falei, não, mas a gente precisa, né? E eu vou estar sozinha, né? Vou estar sozinha ali, tá tudo bem. Não tô vendo ninguém, né? E aí, assim, fluiu aqui, eu acabei achando que eu não ia falar nada, e eu sou bem tagarela, na verdade, e queria falar mais, e queria, né? Tem muita coisa, né? Com certeza, para ser falada sobre esse assunto, né? Para abranger bastante sobre diagnóstico mesmo, sobre, né? Acho que a gente tem bastante coisa aí para abranger. De repente fica aí uma ideia para a semana também. Eu sei que a gente não está falando na semana do autismo, mas de repente a gente pode, né, falar sobre algo mais específico mesmo na semana, e eu estou à disposição, tá? E se você me chamar novamente, com certeza eu estarei aqui para contribuir. O convite já está feito. Amanda, fique à vontade. Então, agradecer, né, também pela oportunidade, igual você falou, com certeza foi Deus, né, não existe coincidência, né, e que bom que eu participei, né, comentei com a Gene, falei, ai, meu Deus, Gene, como que vai ser, tô nervosa, mas como você disse, né, que é uma hora, mas corre bem rapidinho, que você nem vai sentir, realmente foi, né, faltou tempo pra gente falar. E assim, né, o autismo é muito importante, é um assunto muito importante, que bom, né, eu falei pra Gene, apesar de estarmos confortáveis, porque não é um lugar de conforto para nós, mas é necessário a gente aproveitar essas oportunidades para falar sobre esse assunto para as pessoas, né, as pessoas precisam ouvir mais, esse assunto precisa estar, né, mais aí na sociedade. Virou. Travou, acho. Travou travado. Eita. E agora? Mas acho que